falar sobre aquele camarada cujo nome dele era Jairo. Quem lembra da história? A filhinha dele de 12 anos havia morrido. Jesus foi lá e ressuscitou ela. Amém, pessoal? Lucas capítulo 8, versículo 40. A palavra do Senhor diz assim: E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Pula para o versículo 49. E estando ele ainda falando, chegou um da casa do principal da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente, e ela será salva. Diga graças a Deus. Coloca a mão no seu coração, vamos fazer uma oração. Vamos falar com Deus. Querido Pai, meu Deus, como é bom estar na tua casa em mais um domingo. Como é bom estar aqui para aprender com os teus bons caminhos. Vem falar conosco, Senhor. Que esta palavra venha sacudir esta pessoa. Venha produzir a fé que ela está necessitando para receber o seu milagre. Meu Pai, usa a boca do teu servo. Que não sejam as minhas palavras, mas as tuas palavras que vão adentrar no coração deste povo. Fala com eles, meu Deus, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Deus me mostrou, dentro desta passagem, que há 7 passos que nós podemos dar, ou devemos dar, para nós conquistarmos uma situação impossível, para nós revertermos uma situação impossível. Pastor, tem uma situação na minha vida que está complicada, eu estou enfrentando um problema que a olhos humanos só um milagre. Diga para o irmão que está do lado: milagre é com ele mesmo. Ele é bom de milagre, é ou não é? Ele entende tudo de milagre, entende ou não entende? Só que Deus me mostrava, nesta passagem, 6 passos que nós podemos dar para nós vencermos qualquer situação impossível. O primeiro passo está aqui no versículo de número 41, vamos ler? E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Então, o primeiro passo que você deve dar, se você quiser vencer uma situação impossível, reverter um problema impossível, o primeiro passo é ir até Jesus. Onde você tem buscado solução para os seus problemas? Onde você tem buscado ajuda na hora das suas dificuldades? Em quais portas você tem batido? Jairo era um dos chefes da sinagoga. Ele tinha prestígio e acesso a todas as autoridades da sua religião. Poderia facilmente ter conseguido a ajuda deles, mas porque creu em Jesus, preferiu buscar ajuda nele. Jairo era um dos chefes da sinagoga. Ele podia convocar lá os rabinos, os fariseus, e todos iriam até a casa dele orar pela filha dele, porque essas autoridades das grandes religiões, eles gostam de orar por gente rica. Quem está entendendo? Se é um pobrezinho coitado que chama, nem todos querem ir não, mas é um ricão, se o Jairo quisesse, iria fazer fila de pregadores para orar pela filha dele, porque o Jairo era influente. Jairo era um homem de condição, está dando para entender? Mas Jairo, ele foi inteligente. Ele não buscou ajuda em nenhuma pessoa, em nenhuma outra religião.
Ele foi buscar ajuda em quem? Em Jesus. O primeiro passo que você deve dar, se você quiser reverter uma situação impossível, é você buscar ajuda em Jesus. O que eu aprendo mais? Muitas são as pessoas que estão enfrentando os mais terríveis problemas, mas por falta de sabedoria e orientação, estão sendo enganadas, batendo em portas que, apesar das promessas, nunca se abrem, nunca resolvem nada. A pessoa está com problema na vida sentimental, está com problema no casamento, aí ela vai passando na rua, tem um cartaz no poste, já viu os cartazinhos? Traga o seu amor amarrado em 8 dias. Quantos já foram nesses lugares? Quantos já foram buscar ajuda nesses lugares e às vezes pagam caro? Quantos? Esses dias eu ouvi falar de uma mulher da igreja, não vou dizer que igreja que é, uma igreja por onde eu passei, que foi num macumbeiro buscar ajuda. Eu não acredito. Foi no terreiro de macumba buscar ajuda. Essa pessoa nunca conheceu Jesus, ela nunca teve um encontro com Jesus. Quem está entendendo? Quem come comida de qualidade nunca mais aceita lavagem. É assim ou não é? A pessoa que bebe da água limpa que Jesus dá, nunca mais vai beber água de esgoto. Como é que uma pessoa que conhece a palavra de Deus, que já viu o poder de Deus operando, vai buscar ajuda em demônios? Primeiro passo para você vencer qualquer situação impossível: bata na porta certa, busque ajuda na pessoa certa. Eu falei de igreja aqui, eu falei da igreja certa. Tem gente que idolatra a igreja, a minha igreja é a melhor, a igreja tal é a melhor. Melhor não é a igreja, melhor é Jesus. Ele é o melhor, Ele é o melhor. Amém, pessoal? Jairo não foi buscar ajuda na igreja dele, ele foi buscar ajuda em Jesus. É claro, se Jesus está na sua igreja, se o seu pastor é um homem de Deus, Deus vai usar esse pastor. Mas a sua fé tem que estar em quem? Diga, em Jesus. Versículo 41 outra vez, vamos lá. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Diga comigo. E prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Deixa eu te falar uma coisa. O Jairo, ele ocupava uma das maiores posições dentro da religião dele. E ao ir até Jesus, ele arriscou ser excluído da sua sinagoga, perdendo assim o privilégio e o prestígio que tinha diante dos seus irmãos. Ele arriscou o pescoço dele. Porque um judeu, diferente de outros povos, um judeu não se curva diante de um homem. Um judeu, ele só se dobra diante de Deus. Quem está entendendo? Os fariseus não criam em Jesus, achavam que Jesus era um falso profeta, um charlatão. Então, se Jairo se dobra diante de Jesus, é um escândalo. Ele pode ser excluído da sinagoga. Só que por que Jairo se dobrou diante de Jesus? Simples, porque ele creu que Jesus era o próprio Deus ali encarnado. Ele creu que Jesus era verdadeiramente o Emanuel anunciado nos livros, o Deus conosco. Um judeu, ele não se dobra diante do homem. Eu tenho um caso na Bíblia que é o caso de Mordecai ou Mardoqueu, dependendo da tradução, que era o tio de Esther. A Bíblia diz que tinha o Amã, que era um general do rei. Quando ele passava no seu cavalo, ele queria que todos os homens se curvassem. Quem lembra da história? A Bíblia diz que o Amã foi passando, todo mundo se curvou, menos o Mardoqueu. Porque o Mardoqueu é um servo de Deus. Ele só se curvava diante de Deus. Ele era um grande servo de Deus. Então, se o Jairo se prostrou diante de Jesus, ele está dizendo: eu creio que tu és o Emanuel. Eu creio que tu és o Deus conosco, o Filho amado de Deus. Então, o segundo passo que você deve dar para você vencer uma situação impossível, ei, presta atenção, é vencer o orgulho
e se humilhar diante de Jesus. Não entendi. Muitas pessoas gostariam de estar aqui hoje, gostariam de estar aqui, mas elas são orgulhosas demais para ir numa igreja de crente. Quem está entendendo? O que minha família vai pensar, pastor? O que minha mãe vai pensar, meus avós, meus tios? Nós somos todos católicos tradicionais. O que eles vão pensar de mim se me verem numa igreja de crente? Tem pessoas que eles vão preferir conviver com o seu problema numa religião morta que não produz nada, do que vencer o seu orgulho pessoal, o medo das críticas, o medo da opinião alheia. Eles vão preferir ficar com o seu problema do que vencer esses obstáculos e vir até Jesus. O Jairo não se importou ser excluído da sua religião, ser, como é que fala, deposto ali do seu cargo de líder da sinagoga. Ele não se preocupou com isso, porque ele encontrou a verdadeira fé. Ele encontrou aquele que poderia salvar a sua filha. Amém, pessoal? Dá um glória a Deus aí. Então, muitas pessoas preferem continuar sofrendo com determinado tipo de problema do que vencer o orgulho, o medo das críticas, das opiniões contrárias e ir até aquele que os podem livrar. Humilham-se diante de tudo e de todos, mas não fazem o mesmo diante de Deus, pois se assim o fizessem, com certeza teriam o seu problema resolvido, ainda assim como no caso de Jairo. Está cheio de pessoas, se humilham diante de clientes, se humilham diante do patrão, se humilham diante dos cônjuges, a mulher se humilha diante do marido, o marido se humilha diante da esposa, os pais se humilham diante dos filhos, mas muitas dessas pessoas não se humilham diante de Deus. Está dando para entender? A Bíblia fala de 2 homens que vieram à sinagoga, vieram buscar a bênção de Deus, o auxílio de Deus. A Bíblia diz que um todo cheio de orgulho, todo exaltado, pessoa quando ela é orgulhosa, soberba, até a forma de falar muda, né? Olha os outros assim de cima para baixo, se achando tal. O nome disso, soberba. Ó Pai, graças eu te dou, porque não sou como os demais homens. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tem. Esse homem está se gabando diante de Deus. Nunca se gabe de dar um dízimo na igreja. Nunca ache que porque você deu um dízimo, você é melhor que os outros. Dizimar é uma obrigação. Você sabia dessa? Por que dizimar é uma obrigação? Porque o feijão que você comeu hoje foi Deus que deu. Foi Deus que criou. Essa roupa que você veste, a matéria-prima vem das mãos de Deus. A água que você bebe pertence a Deus. Então o dízimo nada mais é do que um ato de honestidade, fidelidade, amor e honra para com Deus. Nunca se gabe da oferta que você dá, do dízimo que você dá. Deus merece muito mais do que isso, sim ou não? A Bíblia diz que o fariseu soberbo, Deus, graças eu te dou, porque não sou como os demais homens, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho. A Bíblia diz que tinha um publicano na mesma sinagoga. Publicano eram judeus que trabalhavam para o governo romano cobrando impostos, e os judeus os odiavam, porque na maioria das vezes eles mentiam, trapaceavam, cobravam além do valor devido. E a Bíblia diz que o publicano, lá no fundo da sinagoga, não teve nem coragem de chegar perto no altar. A Bíblia diz que ele batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador, Deus, sê propício a mim, pecador. Jesus disse: em verdade vos digo, que este publicano desceu justificado, e aquele que se exaltou a si mesmo não. Aí Jesus disse: porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Eu não tenho que me humilhar diante de homens,
Eu não tenho que me humilhar para que alguém compre o meu produto, para que alguém me dê uma porta de emprego, para que alguém me dê uma esmola. Eu não tenho que me humilhar diante da minha esposa implorando o seu amor. Eu não tenho que me humilhar diante dos meus filhos implorando respeito. A única pessoa a quem eu devo me humilhar diante dele, quem é? É Deus. Na presença dele você pode chorar, você pode rasgar o seu coração, você pode falar a verdade. Deus, eu pequei, eu errei, Senhor, eu menti, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu te garanto que ele vai te perdoar, vai te levantar e te dar uma nova chance. Mas tem gente que não se curva nem diante de Deus. Tem pessoas que não se humilham nem para Deus. E uma coisa é certa: quem não se humilha para Deus, vai se humilhar para os homens. Se não se humilhar para Deus, vai se humilhar diante de um médico, vai se humilhar pedindo uma ajudinha do prefeito. Por isso eu estou dando o segredo aqui. Segundo passo para você vencer qualquer situação impossível: vença o orgulho e humilhe-se diante de Deus. Diga glória a Deus por isso. Versículo de número 41, vamos lá. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, quase à morte. Pula para o versículo 49. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Então você imagina, se você observar esses versículos que nós pulamos, está contando a história da mulher do fluxo de sangue, que deve ter gastado ali uma meia hora, de onde Jesus estava até a casa de Jairo, mais uma meia hora. E nesse tempo o diabo acelerou o processo para a menina morrer e não dá tempo de chegar. Às vezes o diabo vai tentar fazer isso, tentar acelerar o processo para não dar tempo Deus fazer a obra. Diga assim: mas para Deus sempre dá tempo. Se for preciso, ele faz o sol parar, é ou não é? Quando Josué estava lutando, o sol e a lua se detiveram por quase um dia. Deus faz. E aí o que eu aprendo aqui? Qual é o terceiro passo? Não permita que o medo entre no seu coração. Guarde isso daqui. Não permita que o medo entre no seu coração. Por quê, pastor? Vamos ler o versículo 50. Porém, Jesus, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente, e ela será salva. Diga glória a Deus. Presta atenção, ouça-me. Quando a pessoa chegou até Jairo com a má notícia: Jairo, acabou, não dá mais tempo, sua filha já morreu, deixa o mestre em paz, não incomode mais ele. Parecia que tinham acabado, que tudo tinha se acabado ali. Parecia que todas as esperanças haviam se acabado. Mas Jesus lançou uma palavra, duas na verdade, para neutralizar aquela notícia maligna que o diabo tinha trazido. Jesus disse: Jairo, creia somente e não temas. Amém? Quase, inverta. A primeira coisa que ele disse para Jairo não foi para crer. A primeira coisa que Jesus disse para Jairo foi para ele não temer. Se Jesus disse primeiro, não temas, e depois, creia, nesse caso aqui, guardar o seu coração, impedir que o medo entre, é até mais importante do que crer. Não entendi, pastor. Eu vou tentar explicar da forma que o Espírito Santo me ensinava. Evitar que o medo entre em seu coração é tão importante quanto estar com ele cheio de fé. Evitar que o medo entre no coração é tão importante quanto estar com ele cheio de fé. Não entendi. Veja que Jesus não mandou que primeiro ele cresce, não. Primeiro ele disse para Jairo não temer. O medo é o maior inimigo da fé.
Quando a fé está dentro de você, com ela você vence todo medo. Mas quando o medo está dentro de você, lhe dominando, ele o vence e destrói toda a sua fé. Eu não sei se você já prestou atenção, mas nós seres humanos, nós temos a infeliz capacidade de sermos mais negativos do que positivos. Por causa da natureza pecaminosa do diabo que habitou em nós desde o nosso nascimento, o ser humano ficou com essa infeliz capacidade de acreditar mais numa mentira do que numa verdade. Você já observou que uma mentira se espalha facilmente e uma verdade quase não sai do lugar? Quando o povo conta uma mentira, inventa uma calúnia, essa mentira, essa calúnia se espalha com a facilidade igual fogo na mata seca. Mas para você desfazer a calúnia, desfazer a mentira é uma luta, você já percebeu? O povo tem mais facilidade de falar sobre o seu medo do que falar sobre a sua fé. É mais difícil crer do que confiar, parece. O que tem de pessoas que parece que elas têm isso. Então Jesus falou: Jairo, não temas, em outras palavras, não deixe o medo entrar no seu coração. Por que, Jesus? Porque se o medo entrar no seu coração, ele vai matar, ele vai apagar essa fé que está dentro de você. Porque o fato de Jairo ter renunciado ao seu prestígio, à sua sinagoga, a todas aquelas amizades, para ir até Jesus e se prostrar diante de Jesus, demonstra que ele tinha muita fé. Porém, quando disseram sua filha morreu, imagine você estar aqui buscando a cura de um filho, e alguém chega, tem uma irmã nossa aqui que chama a irmã Penha, claro que ela é uma mulher de Deus, claro que a família é salva. Essa semana partiu um irmão dela, já convertido, salvo, abençoado. Quando elas estão no velório sepultando o irmão, vem uma ligação: a sua mãe acaba de morrer. Que coisa! Eles estão no velório, tá ali colocando o caixão na cova. Chega a notícia: sua mãe acaba de morrer. Você já imaginou? Dá ou não dá um frio na gente? Dá ou não dá um medo, uma coisa estranha? Então Jesus sabia que se aquela palavra de medo entrasse no coração de Jairo, aquele medo iria apagar todo o fogo da fé que estava dentro dele. Então Jesus não mandou primeiro crer. Jesus: Jairo, não temas, creia somente, continue crendo, e ela vai ser salva. E agora? Fico com a palavra de Jesus, que diz que a menina vai ser salva, ou fico com a palavra da pessoa que diz que ela acabou de morrer? Você imagina que coisa dura e difícil? O que eu aprendo aqui, meus amados? Terceiro passo que você deve dar para que você possa vencer uma situação impossível: não permita que o medo entre no seu coração. E aí, juntinho com esse, vem o quarto passo. O quarto passo é: trabalhe a sua fé. Trabalhe a sua fé, porque senão, um dia desses, o diabo vai mandar uma provação contra você e você não vai resistir. Se você não trabalhar a sua fé, daqui uns dias, e o diabo conhece quem tem fé e quem não tem, o diabo vai criar uma cilada, e se você estiver fraco na fé, você não vai ficar de pé. Trabalhe a sua fé. Jesus disse: Jairo, não temas, crê somente, continue crendo, esforce-se para crer. Olha o que a Bíblia diz sobre fé, só me ouça. Hebreus capítulo 6, versículo 11. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus,
porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Olha o que diz Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, retroceder, desanimar, olhar para trás, dele a minha alma não se agradará. Amém, pessoal? Jairo, primeiro lugar, não temas, creia somente, não deixe o medo entrar no seu coração. Segundo, continue crendo, esforce-se para permanecer na fé, porque sem fé é impossível você receber essa bênção que eu vim trazer para você. Amados, a fé é como combustível para o automóvel. Se acabar a gasolina do seu carro, você pode orar até ficar roxo que ele não vai andar. Só se Deus vier e colocar a mão, aí sim. Mas é uma lei para o carro andar, a lei que faz ele andar é a lei do combustível, ele tem que ter combustível para andar. Deus disse: sem fé vai ser impossível você me agradar e receber o milagre. Deus está dizendo assim: sem fé é impossível te dar uma bênção. Não, pastor, eu vou orar, eu vou chorar bem muito, eu vou me derramar na presença do Senhor, Deus vai ver a minha dor e vai me dar o meu milagre. Não. Se Deus operasse por pena e dó, esse hospital não estaria lotado de gente doente. Está cheio de pessoas aqui nesse hospital, vou falar desse que está mais perto de nós. Está cheio de pessoas nesse hospital que são boas, são honestas, são de Deus, são trabalhadoras, mas que por não ter fé, Deus não está curando. Infelizmente. A fé é uma lei. Segundo a Bíblia, esse mundo aqui jaz no maligno, ele foi entregue nas mãos do diabo. O diabo está governando aqui. A única forma de Deus poder entrar nesse mundo para socorrer alguém é mediante a fé. Através da sua fé, você vai até Deus, e aí Deus consegue operar em você. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ele disse: o meu justo, ele vai andar, viver, sobreviver da fé. Ah não, pastor, Jesus é Jesus, ele curava até quem não tinha fé. Onde você viu isso? A Bíblia diz que Jesus um dia chegou em Nazaré, cidade onde ele foi criado. Ele nasceu em Belém, porém foi criado em Nazaré. Jesus chegou em Nazaré, e a Bíblia diz que ele foi pregar na sinagoga ali de Nazaré, e a Bíblia diz que ele não pôde operar ali muitos milagres, por causa da incredulidade do povo. Ei, não foi o pastor Rony não. A Bíblia diz que Jesus, o Filho de Deus, aquele que possuía o Espírito Santo sem medida, ele não pôde, ele não conseguiu curar ali naquela sinagoga muitas pessoas, porque eles eram incrédulos, eles não creram nele. Eles diziam assim: esse aí não é o filho de Maria? Não é filho de José, o carpinteiro? De onde lhe vem essa sabedoria? E não creram nele. Porque não creram, não teve milagre. Outra vez, Jesus ia de caminho e vinham 2 cegos atrás dele, 2 cegos clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. E a Bíblia diz que Jesus entrou numa casa e os discípulos disseram assim: mestre, despede esses homens. Em outras palavras, se o Senhor não vai curar eles, coitadinhos, vem clamando atrás de nós há tanto tempo. Por que Jesus não atendeu aqueles homens de início? Porque sendo onisciente, Jesus sabe os pensamentos das pessoas. Jesus viu que eles não tinham fé. Não adiantava Jesus orar por eles enquanto eles não tivessem fé. Mas eles demonstraram fé pelo fato de eles virem andando atrás de Jesus, clamando e não desistir. Quem está entendendo? Eles não desistiram. Isso demonstra que eles tiveram fé. Aí Jesus lá na casa fala assim:
manda chamar os 2 cegos, traz eles aqui. Trouxeram os 2 cegos. Jesus falou para eles: vocês creem que eu possa fazer isso? Vocês creem que eu possa curar vocês? Sim, Senhor, nós cremos. A Bíblia diz que Jesus, o Filho de Deus, colocou as mãos nos olhos dos 2 e disse assim: seja-vos feito segundo a vossa fé. Em outras palavras, se vocês têm fé de verdade, então vocês vão ser curados agora. Se não tem, então não vão ser curados. Eu vi alguém dizer assim: esses pastores frouxos, esses pastores molengas, que quando não consegue curar uma pessoa, dizem que não curaram a pessoa porque a pessoa não tinha fé. Isso é palavra de demônio, porque Jesus também falava: se você tiver fé, você vai ser curado. Se você não tiver, você não vai ser curado. Então, meus amados, o 4º passo para você vencer uma situação impossível é você aprender a trabalhar a sua fé. Põe na sua cabeça. Você está achando que Deus vai te abençoar só porque você está chorando? Só porque você está sofrendo? Só porque você está com dores? Não! Está cheio de pessoas ali no hospital, vou repetir, gemendo, gritando de dores. Mas infelizmente Deus só vai curá-las se Ele encontrar fé no coração delas. Quem está entendendo aí, diga amém. Eu costumo pegar o exemplo daquelas criancinhas na África. Você já viu lá aquelas criancinhas morrendo de fome, sede, doenças, malária, tanta doença terrível, ebola, né? Por que Jesus não cura aquelas crianças? Vou nem falar dos adultos, porque eles não têm fé em Jesus. Pastor, o senhor quer dizer então que eu ainda não recebi o meu milagre porque eu não tenho fé? Eu não vou dizer que você não tem fé, porque você vem na igreja, mas eu posso dizer que talvez a sua fé está pequena. Eu costumo dizer o seguinte: problema pequeno, uma fé pequena resolve, oração pequena resolve. Mas se o problema é grande, aí vai ter que ser uma grande medida de fé. Então o que eu aprendo aqui, meus amados? Se eu sei que a única voz que Deus ouve e atende é a voz da fé, então eu vou aplicar o meu coração e trabalhar nela, até que ela cresça, se desenvolva e me conceda o meu milagre. Se eu sei que o meu carro só anda com gasolina, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar para ganhar dinheiro e vou buscar um lugar que vende gasolina, para eu poder comprar gasolina e pôr no carro. Adianta ficar só orando aqui por gasolina? A gasolina não vem por oração, a gasolina vem por dinheiro. A fé não vem por oração, a fé vem quando eu ouço a pregação. Mas não é ouvir no sentido de escutar. Muitas pessoas apenas escutam a pregação. Qual é a diferença? Escutar, você escuta vários barulhos, sons ao mesmo tempo. Ouvir, você só ouve um. Tem 5 pessoas falando ao seu redor, 5. Você escuta as 5, mas você só ouve uma. Está dando para entender? Por isso que a Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, que preste atenção, porque é quando eu ouço de verdade, com o coração, que a fé nasce no meu espírito. Diga glória a Deus. Vou repetir: se eu sei que a única voz que Deus atende é a voz da fé, então eu vou aplicar todo o meu coração para eu adquirir fé. Eu vou ler mais a Bíblia, eu vou ler livros, eu vou me dedicar na presença de Deus, até que a minha fé cresça e esteja a ponto de me dar o meu milagre. Diga glória a Deus. Vamos para o 5º passo, vamos lá, até meia-noite eu termino. Versículo 51. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. 5º passo: livre-se de pessoas incrédulas. Vou repetir, 5º passo: livre-se de pessoas incrédulas. Não entendi. Quantos discípulos Jesus tinha? Quantos
Quantos? 14? 13? Diga 12. Jesus tinha 12 discípulos, mas na hora de orar pela menina, ele só levou 3, Pedro, Tiago e João. Porque ele faz acepção de pessoas? Não, é porque os demais não tinham fé. Tem pessoas que, se você contar um sonho para elas, vai acabar com o seu sonho. Se você contar um projeto para elas, algo pelo qual você está orando, elas vão dizer assim: ih, bobo, isso é difícil, larga a mão disso, desiste disso, isso não é para você não. Elas vão jogar um balde de água fria na tua fé. Então, se é de Jesus entrar na casa de Jairo para orar pela filha dele, acompanhado de Tomé, quem lembra de Tomé? Tomé e rima com fé, né? Só que não, ele não tinha um pingo de fé. Jesus falou: fica tudinho aí, só vem comigo Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. Quer um conselho? Saia do meio das pessoas incrédulas. Saia do meio de pessoas que só chegam até você para trazer má notícia. Como é mesmo o nome daquela doença que você tem? Como é? Pois é, rapaz, eu vi uma reportagem na televisão, está morrendo muita gente dessa doença. Ai, que desgraça. Você precisa de um amigo desse? Uma pessoa que só traz má notícia, irmão? Uma pessoa que só presta para matar a sua fé? Jesus falou: sai tudinho, vem comigo só Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina. Diga glória a Deus. Você pode até saudar e cumprimentar todos os tipos de pessoas, inclusive essa foi uma ordenança de Jesus, mas manter amizade, abrir o coração, falar dos teus sonhos, só com pessoas de fé. Quem está entendendo? Cumprimentar, a gente cumprimenta todo mundo, mas falar o meu problema, contar o meu sonho, só para quem tem fé. E olha lá, diga glória a Deus por isso. Vamos para o sexto passo, versículo 52. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: não choreis, a menina não está morta, mas dorme. Deixa eu fazer uma pergunta aqui: a menina estava morta ou dormindo? Estava morta ou dormindo? Quem acredita que estava morta aí? Deixa eu ver. Quem acredita que estava dormindo? Quem não acredita em nada? Quem acredita nas duas coisas? Né? Estava vendo um vídeo na televisão, o vereador falando que uma pessoa lá tinha morrido, e aí ela se levantou de manhã cedo. Como é que morreu e se levantou de manhã cedo? Presta atenção. A menina verdadeiramente havia morrido, porque foi os médicos que atestaram. Os médicos realmente atestaram. Só que Jesus, quando ele fala assim: ei, não chorem, a menina não está morta, mas dorme. O que Jesus está fazendo? Jesus está lançando uma palavra de fé para neutralizar a incredulidade e o poder do diabo. Então, o sexto passo para você vencer uma situação impossível é você lançar palavras de fé que vão neutralizar a incredulidade, que vão desfazer todo medo, toda incredulidade. Eu não entendi, pastor. A criança chega e fala assim: mamãe, eu acho que eu estou doente. Meu filho, você não está doente coisa nenhuma, você é sarado pelas feridas do Senhor Jesus. Vem cá que eu vou orar. Pastor, mas a criança está doente. Eu sei, mas essa palavra é uma palavra de fé para neutralizar. Mamãe, eu acho que eu vou ser mandado embora. Está repreendido em nome de Jesus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Jesus lançou uma palavra de fé. Você tem que ter uma palavra de fé. Alguém chega e fala assim: acho que não vai dar certo não, acho que vai dar errado. Está amarrado no nome de Jesus, vai dar tudo certo, sim Senhor. Você tem que aprender a usar a fé através das suas palavras. Jesus falou: por que vocês estão chorando?
Por que você está com medo de perder o emprego? Você não vai perder o emprego coisa nenhuma, foi isso que Jesus fez. Por que vocês estão chorando? A menina não está morta, ela está apenas dormindo. O que ele fez? Ela estava morta, mas ele estava lançando uma palavra de fé. Diga glória a Deus. Então o que eu aprendo aqui? Jesus falou não segundo os diagnósticos médicos, mas segundo a fé que estava no seu coração. Se Jesus falasse segundo o diagnóstico médico, ele ia dizer, realmente a menina morreu, mas vocês ainda são um casal jovem, vocês ainda podem ter muitos filhos, vamos nos preparar para o funeral. Quem olha para o natural, se Jesus olhasse para o natural, ele iria agir dessa forma. Mas Jesus estava agindo pela fé. Ela não está morta coisa nenhuma. Esse casamento não vai se acabar coisa nenhuma. Eu não vou perder meus filhos para as drogas coisas nenhuma. Quem está entendendo? Esse comércio não vai falir coisa nenhuma. Ao contrário, ele vai a crescer. Sabe qual é o nosso problema? Que nós confirmamos a obra do diabo. O médico disse que eu vou morrer e eu já estou me preparando mesmo para morrer. Já estou fazendo os meus últimos pedidos. Você tem que escolher em quem você vai crer, se na palavra de Deus ou na palavra do médico. Não que o médico seja do diabo, não é isso que eu estou dizendo, mas é que o médico só trabalha no natural e Deus trabalha no espiritual. Quem está entendendo aí, diga amém. Uma coisa interessante a se notar, vou ler o versículo 52 de novo e em seguida o 53, vamos ler. E todos choravam e pranteavam, e ele disse, não choreis, a menina não está morta, mas dorme. Lê o 53 aí. E riam-se dele. Essas pessoas que riram de Jesus, estavam tendo fé nele? Essas pessoas que riram de Jesus, eles estavam crendo em Deus? Quando você lança uma palavra de fé, essa palavra, a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração, as juntas e as medulas. A palavra de Deus ela é tão poderosa, tanto espiritualmente quanto psicologicamente também, que Jesus, quando ele disse, ei, ela não está morta, ela está apenas dormindo. Nessa hora a palavra de Deus separou os que tinham fé dos incrédulos. Quem tinha fé disse amém. Quem não tinha fé começou a rir. A Bíblia diz em Marcos capítulo 4 versículo 40, perdão, 4 não, deixa eu ver aqui, eu coloquei aqui no esboço, tem hora que a cabeça não guarda tudo. Marcos capítulo 5 versículo 40, não precisa ir lá não. A Bíblia diz que quando esse povo riu de Jesus, Jesus colocou todo mundo para fora da casa. Não fique no meio de pessoas que riem dos teus sonhos. Você olha e fala assim, ainda vou ter um carro daquele. Você? Com que dinheiro? Você diz, esse aí não tem fé, esse aí não crê, esse não é do meu time. Eu não quero ter um time de pessoas incrédulas. Eu ainda vou ter uma casa daquela. É doido, uma casa daquela custa milhões. Sai do meio desse tipo de pessoa. Afaste-se dessas pessoas que não acreditam em você. Em Marcos 5,40 a Bíblia diz que Jesus colocou todos eles para fora, porque se eles ficassem ali, eles iriam atrapalhar o milagre. Muitas vezes você não está recebendo o milagre, porque você está orando com fé, e a pessoa está desdenhando da tua fé, está debochando da tua fé, do teu lado, por isso que o milagre não está acontecendo. O que você tem que fazer? Guarda para si. A Bíblia diz que Jesus colocou todos para fora, vão para fora, sai daqui, sai, eu não quero ninguém incrédulo. Os 9 discípulos apóstolos já ficaram lá fora, agora vem aqui Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe, só nós. Amém, pessoal? Às vezes o menos é mais, é ou não é? Entrou no quarto só com pessoas de fé,
e ele agora foi orar pela menina. Será que não é isso que está faltando? Você fica contando seus projetos, seus sonhos para quem não tem fé, para quem não crê. Será que não está aí o problema? Jesus colocou tudo para fora. Sai de perto de pessoas que não têm fé, diga glória a Deus. E aí eu te levo ao sétimo passo. Sétimo, vamos ler de novo, versículo 52. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não choreis, a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe pela mão, clamou dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Diga glória a Deus. Sétimo e último passo: haja de acordo com as palavras de fé que você pronunciou. Não entendi, pastor. Jesus disse que ela estava o quê? Dormindo. Jesus disse que ela estava dormindo. Quando a pessoa está dormindo e você quer que ela acorde, o que é que você fala? Se levanta, fulano. Se Jesus entra ali e fala assim: pessoal, vamos dar as mãos aqui e vamos orar para ela ressuscitar, ele está caindo em contradição. Ele está fazendo algo que vai quebrar a fé dele. Se ele disse que está dormindo, então ele não pode orar para ressuscitar. Ele tem que mandar ela acordar e levantar. Não estou entendendo, pastor. Você fala para todo mundo que Jesus já te curou. Você fala para todo mundo que Jesus já levou suas doenças na cruz. Mas você se comporta como doente. Se eu falo para todo mundo que eu estou curado, eu tenho que me comportar como alguém curado. Quem está entendendo? Se eu falo para todo mundo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, aí depois eu vou lá e peço dinheiro emprestado para as mesmas pessoas para quem eu disse que Deus era o meu pastor e nada me faltaria. Como é isso? Eu estou desfazendo as palavras de fé que eu proferi. Pastor, ainda não estou entendendo, explica melhor. Vou tentar. A senhora está na igreja orando para Deus libertar o seu filho, mas ao invés de tratá-lo como alguém liberto, você trata como alguém dominado pelo diabo. Está dando para entender? Se eu creio que Deus está libertando o meu filho, então eu vou tratar o meu filho como alguém liberto. Se eu creio que Deus está libertando o marido, se a senhora crê que Deus o está libertando, então a senhora tem que tratar ele como um homem liberto. Pare de tratá-lo como um cachaceiro, como um bebum. Se Jesus disse que a menina estava dormindo, ele não podia orar pela ressurreição dela. Ele tinha que mandar apenas ela se levantar. É o mesmo caso que aconteceu com Lázaro, na história do Lázaro. Jesus falou para os discípulos: o Lázaro, ele não está morto, ele está apenas dormindo. E eu te pergunto, Lázaro também tinha morrido? Tinha, estava no túmulo há 4 dias. Quando Jesus chegou lá, ele não fez uma oração para Lázaro ressuscitar, porque se ele está dormindo dentro de um túmulo, o que é que tinha que dizer para ele? Lázaro, sai para fora. Jesus não orou para Lázaro ressuscitar, ele só disse assim: sai para fora. Por que ele mandou Lázaro sair para fora? Porque ele falou que Lázaro estava dormindo no túmulo, e túmulo não é lugar de ninguém dormir. Pastor, mas será que o Lázaro estava morto mesmo? Claro que estava, 4 dias, meu irmão, já estava todo enfaixado. Será que não está aí o problema? Será que não está aí o problema? Você ora de um jeito e age de outro. Você fala de uma forma e age de outra forma. Fala que está curado, mas se comporta como doente. Fica todo tempo se maldizendo, contando para um e para outro, pesquisando a doença na internet. Para com isso, pesquisa a palavra de Deus. Se eu creio que eu estou curado, eu vou falar sobre cura, eu vou ler sobre cura, eu vou buscar orar a Deus sobre a minha cura. Eu não vou nem estar falando em doença.
Vamos recapitular aqui os 7 passos. Vamos lá. Alguém lembra o primeiro passo? Eu lembro, mas eu vou colocar aqui para não errar. Primeiro passo, vá até Jesus. Segundo passo, coloque de lado o seu orgulho e se humilhe diante de Deus. Terceiro passo, não permita que o medo entre e domine o seu coração. Quarto passo, aprenda a trabalhar a sua fé, edificar, fazer a fé crescer. Quinto passo, afaste-se, livre-se de pessoas incrédulas, sai do meio de pessoas incrédulas. Sexto passo, lance palavras de fé para neutralizar o poder dos incrédulos, o poder da incredulidade. E sétimo, haja conforme as palavras de fé que você falou, proceda conforme a sua fé. Quem está te guiando, te moldando, te manipulando, é o medo ou é a fé? É a palavra de Deus ou é a palavra do médico? Quem entendeu até aqui? Deu para entender? Vamos fazer uma oração agora em nome de Jesus. Coloca a mão no coração. Querido Pai, que essas palavras venham nortear o nosso coração, que estas palavras venham abrir o nosso entendimento, e que a partir de hoje nós possamos dar os passos corretos, da forma certa, para vencermos as situações impossíveis que se levantarem contra nós. Meu Deus, ouça a oração que a tua filha está fazendo agora, que o teu filho está fazendo neste momento. Dá vitória para eles, Senhor. Abençoa a vida deles. Responde, abençoa-os, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Bem.